Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos estar falando sobre as 6 dicas mais importantes no cultivo das orquídeas Phalaenopsis. E serve também para outros tipos de orquídeas, né gente? Então, você que é iniciante e quiser aprender, me acompanhe nesse vídeo até o final, tá? Eu vou passar dicas muito legais. Com essas 6 dicas eu consegui ter um cultivo excelente com as orquídeas super floridas, assim como vocês estão vendo aqui. E quem for novo no canal, se inscreva aí que eu vou estar sempre postando novos conteúdos. Ative o sininho das notificações para você estar recebendo os conteúdos novos, para você aprender. Quem quiser aprender, venha comigo neste vídeo e fique até o final, porque eu vou falando as dicas do início ao fim, gente. Tá cheio de dicas esse vídeo, então me acompanhe aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa, gente, que vocês devem fazer é se atentar se elas têm boa claridade. Por exemplo, as minhas aqui, elas estão sendo cultivadas aqui na minha varanda, tá? Elas, aqui na varanda, elas pegam a claridade de que elas precisam. As Phalaenopsis não são tão exigentes quanto as catleias, por isso que é fácil de cultivá-las. Se fossem catleias, outras orquídeas, eu teria que ter um pouquinho mais de luminosidade. Eu tenho outras orquídeas, eu tenho elas nas árvores, tenho penduradas ao redor da casa. Elas têm uma claridade um pouquinho maior que as Phalaenopsis, mas para elas está muito bom aqui. E Phalaenopsis não pode pegar sol. Se pegar sol, tem que ser só aquele solzinho assim das 8 da manhã, ou bem no finalzinho da tarde, lá pelas 6 horas. Não mais que isso, porque se pegar sol forte, vai queimar as folhas, tá, gente? Não façam isso, não ponham no sol, ela não aguenta. Então, a luminosidade ideal é um dos fatores, tá? É uma coisa muito importante pra gente ter florações assim. A segunda coisa, gente, são as regas, tá? Regar sempre que a orquídea estiver precisando. Você pega e observa se as raízes estiverem prateadas ou acinzentadas, podem regar. Se tiver esverdeada, não regue porque ainda tem umidade dentro do substrato. Ou então sempre coloca o dedo dentro do vaso para que você possa sentir se tem umidade ou não. Se tiver umidade, não rega. Mas o bom é cultivar as Phalaenopsis em vasinhos transparentes, que aí vocês conseguem ver as raizinhas, e as raízes elas também fazem a fotossíntese. O bom também é de cultivar as orquídeas em tronquinhos também é que a gente pode ver as raizinhas, né, gente? Fica muito mais fácil de cuidar. Eu gosto muito. E quando vocês forem regar, tomem cuidado para não estar molhando aqui, ó, esse miolinho dela, a roseta foliar. A minha aqui, no caso, está plantada inclinadinha, que é o melhor jeito, que aí não vai acumular água aqui, não vai dar podridão, né? Senão ela começa a apodrecer aqui no meio e perder todas as folhas. Mas se tiver bastante raízes, ela ainda brota uma mudinha, mas isso leva muito tempo, né? 1 ano aproximadamente, até que ele se desenvolve e tudo, então é demorado. Então é melhor cuidar, né, do que passar por isso. Gente, outro fator muito importante, que é o terceiro, né, é um bom substrato. Nos vasinhos, como eu tava falando antes, é bom usar os vasinhos transparentes que vocês conseguem ver as raízes, né? Nos vasinhos é bom fazer bastante furinhos nas laterais, como esse daqui, por exemplo, ó, que eu mostrei antes. Fazer bastante furos assim, ó, aqui nas laterais. Usar um bom substrato bem drenado. Aqui eu tenho ainda, é do meu cultivo mais antigo, eu tenho ainda um pouquinho de cascas de pinos por cima, mas só por cima. Mas eu uso atualmente pedrinha brita, argila expandida, cacos de telha e isopor. Esses são substratos que eu utilizo nos vasos. Você pode misturar da maneira que achar melhor esses 4 substratos aí que eu falei, tá? Tanto faz como vai ser a mistura ou só um deles. Eles são substratos inertes, né? Que não vão apodrecer. E a água só vai cair aqui e já vai descer pelo vasinho. Então não vai ter perigo de apodrecer a orquídea. É lógico que aí tem que regar mais seguido, né? E as raízes, elas gostam muito de vasinhos assim bem abertos, ó, com bastante buraco, porque aí as raízes ventilam bastante. A gente, como eu estava falando, né, desses substratos inertes que não apodrecem e que ajudam bastante na ventilação das raízes das orquídeas e esses furinhos que tem nas laterais também. E quem mora em região muito quente, é só colocar um pouquinho só de esfagno por cima, assim, ó, longe do rizoma aqui, ó, da planta, tá? Só que ao redor põe o esfagno. Vai ajudar bastante na umidade. Ou ter elas também na semi-hidroponia bem ventilada, que eu já mostrei aqui em vídeo, que eu fiz um replante e mostrei como é que eu fiz essa semi-hidroponia. E, gente, também dá muito certo os replantes em tronquinhos. Amarrar a orquídea e colocar um pouco de esfagno ao redor, assim, um pouquinho por cima das raízes.
raízes eu utilizo geralmente e dá muito certo. Não precisa colocar muito esfagno, um cheirinho de esfagno assim ao redor, que isso vai ajudar na umidade quando a gente replanta elas, aí elas se enraizam. Só que, lógico, lembrando que as minhas não pegam chuva aqui. Se as suas ficam na chuva, então é melhor na época das chuvas retirar o esfagno. E os vasinhos de barro, eu tenho aqui um que tá com um pouquinho só de cacos de telha, bem no fundo, assim, sem muito substrato. Aí eu coloquei só um cheirinho de esfagno por cima pra dar essa umidadezinha. Mas aí tem que regar todos os dias, porque o vaso de barro já é um substrato e ele também suga muito a umidade da planta. E o outro vasinho que eu tenho de barro, ele tá só com isopor. Aí esse eu também rego todos os dias. É só isopor que a orquídea tá plantada nele. Lembrem-se que as orquídeas se dão melhor sempre quando as raízes têm boa ventilação. Dentro de um vaso fechado, sem furo nenhum nas laterais, com muito esfagno, o esfagno é maravilhoso, mas tem que saber usar. Agora, se colocar dentro de um vaso plástico e nada furado nas laterais, esse esfagno ele vai ficar muito úmido ali, ou com casca de pino junto, chip de coco, vai ficar muito úmido. Isso não é bom para as raízes, vai apodrecendo aquele substrato, fica com cheiro ruim, com mofo, não é bom. Então, quando vocês comprarem uma orquídea, é bom replantar logo. Outro fator bem importante é a umidade ambiente. Muita gente não sabe o que é umidade ambiente. Eu também não sabia. Eu pensava, mas o que é isso, né? Será que tem que molhar tanto assim o vaso? O que é? Não, a umidade ambiente, gente, é assim, ó, quando a gente proporciona, por exemplo, colocar plantas em volta ou embaixo do local onde vocês cultivam as orquídeas de vocês, colocar plantas de terra, vasos de terra, né? Eu tenho temperinhos verdes, aqui tem outras folhagens, aí então isso ajuda bastante na umidade, só que tá ao redor da minha casa, perto das outras orquídeas. Ou bromélias também ajuda bastante na umidade. Aqui nessa varanda, ela é bem pequenininha. Aqui eu coloco umas bacias de água. Todos os dias eu coloco umas bacias de água aqui pra dar uma umidade. E também, como tem tantas orquídeas juntas assim, elas já formam meio que um microclima assim, um pouquinho mais úmido. Então, a princípio, aqui nessa varanda é o melhor lugar para elas, porque aqui é mais geladinho, o chão é piso. E dá para vocês molharem também, gente, o piso. Quem mora em apartamento pode colocar panos molhados no local onde vocês cultivam, seja na sacada ou na lavanderia. Podem colocar panos molhados, que aquele vapor ele vai sendo liberado e as raízes conseguem captar essa umidade. A gente vai estar imitando a maneira como elas vivem na natureza, porque elas vivem próximas de rios. Não tem aqui no Brasil as phalaenopsis, né, gente, nas nossas florestas. Elas são de outros países. Então, elas vivem na natureza dessa forma, em árvores, perto de riachos, perto de lugar onde tem água. E aí, as raízes delas vão captando aquela umidade ali, através dessa umidade que elas vão se hidratando, né? Então, a gente imita o ambiente natural delas, o habitat natural. E a umidade é um fator muito importante, porque vai fazer com que as raízes, elas cresçam mais, bem fortes e saudáveis, e a raiz é a boca da planta, né? Então, se a gente cultiva raízes, a gente vai ter uma floração abundante. O quinto fator é respeitar os ciclos das orquídeas. Tem épocas que elas não vão estar floridas assim como as minhas, tá? Antes do inverno, elas não estavam floridas. Elas começam a emitir as hastezinhas delas ali no início de outono, tá? Que dá aquela mudança de temperaturas. De noite fica bem fresquinha e de dia quente. Então, no outono começam a surgir as hastezinhas, tá? E isso leva um tempo, olha, de 4 a 5 meses para surgir uma nova haste. Tem que ter muita paciência. E a gente tem que aprender a amar o vegetal, a parte vegetal da planta, né? As folhas, as raízes. Se a gente ama o vegetal, consequentemente a gente vai cuidar bem e então nós teremos lindas florações. É assim que a gente vai fazendo. Que algumas vão ficar em dormência, né? Outras não. Tem algumas que não saem nem uma ponteirinha nova de raiz. Outras continuam, mesmo no inverno, com aquelas ponteirinhas. Mas a gente precisa respeitar, então, o ciclo das orquídeas. E continuar, assim, cuidando o ano inteiro, né? E quem quiser deixar, depois da floração, deixar a haste floral, se a orquídea estiver bem saudável, não estando com folhas murchas ou poucas raízes, pode deixar a haste floral, que ela vai bifurcar uma nova floração na época que ela decidir. Ou pode vir um
cakezinho, ou seja, uma mudinha. Mas isso não é uma coisa exata, vai depender de cada orquídea, não depende da gente. Agora eu vou falar de um fator muito importante, gente, que é a adubação das orquídeas, a nutrição delas. A gente precisa manter uma frequência na adubação. Se for semanal, tem que adubar semanalmente. Se for quinzenal, tem que ser quinzenal. E por aí vai, tá? Isso vai depender do tipo de adubo que vocês usam, né? Eu, por exemplo, aqui, eu uso adubo líquido. Eu estou usando o BG Flores, eu uso também o Fert Plus e eu uso o Osmocote, que é de liberação lenta, que são umas bolinhas. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre os meus adubos, porque eu vou fazer um vídeo completo explicando direitinho para vocês como eu utilizo, porque não é só simplesmente comprar o adubo e não utilizar da forma correta. E a gente utilizando de forma certinha, não colocando mais, seguir sempre o que está escrito ali no rótulo. Se for uma tampinha por litro ou menos, tá? Nunca mais. Eu vou super adubar minhas orquídeas, elas vão florir. Nossa senhora. Não é assim, gente. Menos é mais para as orquídeas. Quanto menos coisas a gente ficar passando sem necessidade, é melhor para elas. E uma planta bem nutrida, bem adubada, vai ficar com as suas raízes bem fortes, o vegetal forte. Isso vai fazer com que as pragas não consigam chegar muito nelas. Não vou dizer que elas não vão pegar alguma praga de vez em quando. Uma ou outra pode ficar mais suscetível. A adubação, a nutrição, deixa elas muito fortes. E com isso, a floração vai ser muito mais abundante. As hastes vêm maiores, as flores maiores, a cor mais intensa, duram mais. Aí tá o segredo da adubação, gente. E se vocês seguirem certinho todas essas dicas que eu passei pra vocês, que são coisas que dependem da gente fazer pelas orquídeas, vocês vão ter sucesso sempre, gente, todos os anos. E eu acredito que no ano que vem vocês vão ter uma super floração e vão me falar aí nos vídeos, vão me contar aí que vocês estão tendo muitas florações e eu vou ficar muito feliz por ter ajudado vocês. E me contem aí o que vocês já fazem dessas dicas que eu passo aí pra vocês. E, gente, olha só, a gente precisa estar sempre observando as nossas orquídeas pra ver como é que estão as raízes. Eu tô sempre observando as minhas aqui. Se eu perceber um problema, eu já consigo cuidar logo delas. Elas nos mostram quando não estão bem. Isso a gente vai percebendo com o tempo. E aqui no meu cultivo eu não uso muita coisa, como eu falei. Inseticida eu uso muito raramente. E os que eu uso é o SBP à base de água, que eu borrifo bem longe das orquídeas, só no ambiente onde elas estão. Eu borrifo assim pro alto. E muito raramente também eu uso óleo de nim. O bom é comprar aquele da Vitaplan, geralmente é o que vem já pronto, sabe? Que é pronto para uso, que aí é só borrifar. E lembrando que essas coisas assim, inseticidas, adubação, tudo que vocês forem aplicar nas orquídeas de vocês é bem à tardinha, quando o sol tá se pondo, tá? Melhor bem à noite mesmo, porque senão pode queimar as orquídeas de vocês, as raízes, né? Principalmente. Então tomem cuidado aí. Eu queria deixar um alerta aqui para vocês, gente, não saiam usando tanta coisa nas orquídeas de vocês, principalmente coisas que vocês veem pela internet e já saem aplicando. Não façam isso. Pesquisem bem primeiro para saber se aquilo ali realmente vai fazer alguma coisa boa pelas orquídeas de vocês. Gente, não adianta a gente atochar as nossas orquídeas de coisa que a gente vê pela internet, receitas milagrosas, achando que a gente vai super florir as nossas orquídeas, quando na verdade a gente vai estar prejudicando elas e muitas vezes até matando. Mas vai o meu alerta. Pesquisem bastante sobre o que vocês vão usar nas orquídeas de vocês. Isso que eu falei, todo esse conjunto de fatores, essa observação e tudo mais, é o que vai fazer florir as orquídeas de vocês. É isso que vai fazer florir as orquídeas de vocês. Não um daréu de coisa que não tem cabimento. E, por exemplo, gente, o que eu tava falando assim, ó, no outono que elas começam a emitir as hastes, ali dá um choque térmico. O choque térmico faz com que elas sofram estresse e começam a emitir as florações, porque elas se sentem ameaçadas, pensam, opa, vou morrer, vou florir então para perpetuar a minha espécie. É assim, mas só que esse é um fator que não depende da gente, né? É um fator climático isso. Então, quando ali no outono começa a esfriar, de dia assim tá, por exemplo, uns 24 graus, 28, aí à noite fica uns 14 graus ou um pouquinho menos, dá esse choque térmico do dia pra noite, aí elas começam a emitir as hastezinhas florais. Então, uma orquídea que tá dentro de casa, é bom colocar próximo de uma janela para que ela pegue o frescor da noite. Isso vai ajudar a fazer com que ela floresça também. E, gente, se você me assistiu até aqui, eu agradeço muito, agradeço imensamente, agradeço o carinho de vocês
vocês sempre aqui comigo. Muito obrigada. E quem não for inscrito, se inscreva, gente. Vocês vão aprender muito, isso eu garanto. Então, muito obrigada. Fiquem todos vocês com Deus. Um beijo e até a próxima.